Meus irmãos, estamos quase terminando essa outra série, Deus Cuida de Nós, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, deixe a sua Bíblia aí aberta, eu vou ler com você do versículo 27 até o 32, mas fazendo uma paráfrase a um comentarista bastante conhecido. Esse trechinho que nós vamos ler é o quinto, e o último dos cânticos que giram em torno do nascimento de Jesus Cristo. E geralmente nós pregamos, fazendo referência e alusão a esses textos, quando chegamos mais para o final do ano, naqueles domingos que nós chamamos domingos do Advento, são os 4 domingos que antecedem o dia do Natal. Mas cada um desses cânticos guarda uma intensa devoção e uma exaltação clara, objetiva, ao Senhor Deus, na pessoa direta do Cristo revelado, que se revela ao mundo naquela ocasião, enquanto Deus encarnado, no apogeu das eras, a plenitude dos tempos, como nós vamos ler lá em Gálatas 4 e em Efésios 1, são duas referências neotestamentárias que falam da plenitude dos tempos, embora essas duas passagens tenham em português a palavra tempo, mas lá no grego nós temos duas palavras diferentes, significando duas coisas ligeiramente diferentes aqui, mas a compreensão de plenitude dos tempos, ou seja, o cumprimento das eras necessárias para que o Senhor completasse a sua revelação, e Ele o faz no Filho. É por isso que Hebreus diz que, em outros tempos, os profetas revelavam coisas, mas até que chegou o Filho, e no Filho toda a revelação é completada. Esse é o contexto, estou usando palavras minhas, mas esse é o contexto de Hebreus. Antes desse aqui, nós temos 4 cânticos, ou cantos, e na literatura e na liturgia cristã ocidental, esses 5 cânticos passam a ter um nome latino, que é por causa do comecinho do versículo nas Bíblias em latim, na Vulgata principalmente. Então nós temos, o primeiro deles está lá no capítulo 1, versículos de 42 a 45, que nós chamamos de Benedicta inter mulieres, que os católicos chamam de Ave Maria, que é a saudação a Maria, mas se tornou uma expressão de veneração, e para manter o texto é isso aqui, Benedicta inter mulieres, que é a mulher bendita entre todas as mulheres. É um cântico de amor de Isabel, a sua parenta, de louvor ao Senhor, dedicado à sua parenta e agradecendo a Deus por aquilo que o próprio Deus faria através de Maria. O segundo cântico já é mais conhecido, tem peças musicais a respeito, é o Magnificat, que quer dizer engrandece. Tem aquele cântico famoso, Minha alma engrandece ao Senhor, que é baseado nesse texto, que está lá no capítulo 1, versículos de 46 a 55, e é um cântico de fé, que confessa essa sua fé, magnificando Yahvé por todo o seu poder, por aquilo que ele fez, e por ter confiado a ela uma missão daquela envergadura. O terceiro é o Benedictus, se você conhece alguém chamado Benedito, é por causa dessa expressão latina, que quer dizer aquele que é bendito, que já está no finalzinho do capítulo 1, que é um cântico de esperança de Zacarias, e vai se aproximando cada vez mais do senso da natividade. Depois nós temos o Gloria in excelsis, que é o glória nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, está lá no capítulo 2, versículo 14. E nada poderia superar um louvor, uma doxologia entoada pelos próprios anjos. Então esse aqui é quase que transcendente, embora muito curtinho, mas é de uma transcendência muito profunda. A glória de Deus sendo manifestada como o fim principal do homem, isso depois aparece lá nos nossos documentos, nossos catecismos, e finalmente chegamos a esse cântico que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. E nós chamamos esse cântico de Nunc dimittis, que quer dizer agora despede, ou seja, agora eu posso ir, agora me despede, que está aqui nesse trecho, particularmente do 29 até o 32, que é o cântico de resignação de Simeão, um velho senhor. Nós vamos ver que não sabemos nada dele, mas que deixa lições para a nossa vida.
São linhas cheias de reconhecimento da soberania de Deus, dos atos soberanos de Deus e de como Deus, simplesmente porque quer, faz algumas coisas com relação a nós e às vezes não precisamos ser líderes, presidentes, chefes, não precisamos, porque Simeão, este velho senhor, era simplesmente um desconhecido e o Senhor resolveu falar com ele, o Senhor resolveu mostrar coisas a ele e por isso mesmo nós estamos aqui hoje, 2000 e poucos anos depois, lendo sobre um ilustre desconhecido e querendo saber por que Deus inspirou um dos evangelistas, Lucas, a escrever alguma coisa a respeito desse sobre quem nunca mais vamos ouvir falar. Não ouvimos mais nada sobre ele, mas que deixa lições tão importantes para a nossa vida. Agora, Simeão encontrou paz. Agora, Simeão está pronto para partir desta vida. Agora, a mensagem também está completa, não só para Simeão, como para nós. E assim como Simeão, nós vamos ver que Jesus é a única possibilidade de 3 palavrinhas que o ser humano persegue, mas que nem sempre encontra, porque ao perseguir, às vezes, tenta encontrar onde não pode se achar. E essas 3 palavrinhas são descanso, paz e salvação. E nós vamos ver isso nesse pequeno trecho. Eu gostaria de orar e em seguida vou ler com vocês do versículo 27 ao versículo 32 de Lucas, capítulo 2. Senhor Deus, a Tua palavra já está aberta diante dos nossos olhos, nós a leremos e vamos expô-la ao nosso coração com a ajuda do Senhor. Pedimos que nossos olhos espirituais sejam abertos e que nós entendamos aquilo que o Senhor quer que entendamos nesta noite, a fim de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e nos tornarmos assim mais bem equipados para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quanto a mim, Senhor, ajuda-me a expor apenas o que é da Tua palavra e que assim possamos ser fiéis à exposição da Tua santa e bendita palavra, que é inerrante e é suficiente para nós. Em nome de Jesus Cristo, assim louvamos ao Senhor. Amém. Eu vou ler do versículo 27 ao 32, capítulo 2 de Lucas. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, Jesus é o descanso para o seu povo, e não há outra forma de termos descanso a não ser em Jesus Cristo. Aqueles não eram os melhores tempos, não foram os melhores tempos para Israel, que estava passando por momentos muito difíceis. Aquele não foi o ponto alto do amor, da obediência, da confiança, da firmeza de fé, da obediência à palavra de Deus por parte do povo ao Senhor Deus de Israel. Eram tempos difíceis, tempos bastante sombrios quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus nasce. Nós sabemos a história do seu nascimento, mas Lucas está fazendo questão de nos dizer através desse texto. Aliás, toda a narrativa lucana do começo da vida de Jesus como Deus encarnado é de grande perspectiva de renovo, de esperança e de demonstração que Deus faz aquilo que Ele quer, aquilo que lhe apraz fazer, pelos instrumentos que Ele próprio escolhe. Lucas está nos dizendo que em meio às dificuldades, à insanidade do mundo, à frieza espiritual, à desobediência, à apostasia, sempre vai existir algo chamado na Escritura de remanescentes, são os crentes piedosos, os cristãos piedosos, humildes, devotos, que realmente amam o Deus vivo e que às vezes se mantêm com dificuldades naturais para não abrirem mão da sua fidelidade a Deus. Sempre haverá pessoas que confiam na palavra de Deus e mesmo que eles sejam discretos e desconhecidos, naturalmente, como eu falei antes, mesmo que estejam fora de lideranças, não sejam pessoas de renome ou de pujança na sociedade, na igreja, não estejam nos governos,
nem civis, nem eclesiásticos, eles estão lá fielmente depositando a sua vida nas mãos de Deus. E naqueles tempos descritos por Lucas, no início da nossa era, o exemplo que Lucas destaca é exatamente Simeão. Não sabemos absolutamente nada sobre Simeão, exceto o que está escrito aqui em Lucas 2. Não vamos encontrar mais nada sobre ele. Não sabemos de onde ele veio, não sabemos onde ele nasceu, não sabemos qual a sua tribo, não sabemos nada dele, não temos mais nenhuma informação no Novo Testamento, não sabemos se ele morreu no dia seguinte. Ele disse: Senhor, agora eu já posso ir, já vi a tua promessa, já vi o cumprimento da tua salvação, mas a gente não sabe se ele morreu no dia seguinte, 10 anos depois, 50 anos depois, não sabemos nada. Aquele homem surge e desaparece na narrativa bíblica, nós não sabemos mais nada dele, é um ilustre desconhecido. Talvez um daqueles crentes humildes e piedosos que às vezes nós apreciamos e queremos honrar, invisível às vezes aos olhos de muitos, e esse é um fenômeno que permanece até hoje. Talvez as colunas do templo, para fazer uma alegoria com o templo do Antigo Testamento, mas trazendo para nós talvez as colunas da igreja hoje, que sustentam a igreja em oração, sejam exatamente aqueles invisíveis. Se você olhar para as paredes, há colunas, e você não está vendo agora, mas ali dentro tem ferro e tem tijolo. Você só vê a massa por fora pintadinha de branco. Às vezes, no ambiente do corpo de Cristo é assim. O que sustenta é o ferro, é o tijolo, é a massa forte que está ali dentro. Mas nós não vemos, e por isso os nossos olhos se apegam apenas à estética. No corpo espiritual, muitas vezes é assim também. O fato é que Deus sempre tem o seu povo. Deus sempre preserva o seu povo e Deus sempre haverá de ter para si um povo que é exclusivamente seu. E a esse povo ele dá descanso e dá paz. Em meio às dificuldades, em meio às agruras, em meio a tudo aquilo que possa representar dificuldade na caminhada, é a esse povo que Deus mantém para si, por seu poder e por sua soberana ação, que ele dá descanso. Ele não dá descanso àqueles que não são seus filhos. O descanso temporal, aquele que você está muito cansado, você deita e dorme, não é desse descanso que eu estou falando. Estou falando do descanso da alma. E nenhum ser humano tem descanso na alma, a menos que seja pertencente ao Senhor Deus, porque somente Ele tem esse descanso. No versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A fala de Simeão ali nos remete a uma promessa feita por Deus, Embora a palavra promessa não esteja aqui, literalmente, mas é disso que Simeão está falando. Senhor, eu agora já vi que o Senhor cumpriu a sua promessa, então pode me despedir em paz. Simeão percebe que algo já foi cumprido, e no caso dele isso foi literal. É como se ele dissesse ao Senhor: Senhor, tu foste fiel à tua palavra, tu já cumpriste tudo, já posso morrer em paz, eu já vi aquilo que eu tinha que ver. E aqui é que nós temos um paradigma que precisa ser usado na vida de todo verdadeiro crente, que entende que aqueles que confiam em Deus e em sua palavra podem partir desta vida absolutamente em paz. Isso porque a sensação de finitude do ser humano não só constrange, mas perturba a natureza humana. Deve ser aterrador uma pessoa que, por exemplo, se intitule ateia, e ela vai ficando velha, vai ficando idosa, e pelo curso natural ela sabe que está se aproximando da morte. Deve ser aterrador a pessoa ficar assim: quando eu morrer eu vou sumir, o máximo que eu vou fazer é adubar a terra. Deve ser aterrador a pessoa não ter esperança, deve ser aterradora não ter a paz que brota no coração daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que pode dizer: Senhor, eu já vi as tuas promessas, seja eu novo ou seja eu velho, eu já vi as tuas promessas, eu já vi o cumprimento da tua palavra. Aliás, a maior das tuas promessas aconteceu no meu coração, porque eu sou lavado, remido, regenerado no Senhor, e esse é o maior de todos os milagres. Eu tenho paz, eu tenho descanso na minha alma. Essa é a fala de um crente, de um cristão professo e que realmente sabe quem é Deus. Simeão creu na palavra de Deus, provou ser fiel a Deus, e ele estava como que, é óbvio que agora eu estou aqui com ilações, mas é como se ele pensasse num texto parecido com aquele de João 14, que Jesus diz que vai preparar as moradas. É como se Simeão dissesse: Senhor, eu já tenho moradas preparadas, eu estou sendo anacrônico, não vão dizer por aí que eu inventei uma nova linha de pensamento teológico, não, mas eu só estou
divagando com vocês. Senhor, está tudo pronto, eu já vi o cumprimento da tua promessa. E com respeito ao cumprimento das promessas, muitas pessoas na Bíblia estão divididos em dois grandes grupos. Porque para um grande grupo da Bíblia, e Simeão é um deles, está nesse grupo, Deus fez promessas e essas pessoas viram o cumprimento dessas promessas em vida. Simeão disse: Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, ou seja, eu estou vendo a tua promessa. Mas outros receberam uma promessa de Deus e não a viram cumprida em vida. Abraão, você vai ser pai de milhares, os teus descendentes vão ser incontáveis, e a tua descendência não apenas vai ser uma bênção para ti, mas vai abençoar toda a terra. Todos os povos serão abençoados. Abraão não viu isso, mas ele creu nisso. Simeão recebeu a promessa, que veria o Messias com seus próprios olhos, a salvação, e viu. Abraão recebeu a promessa de que seria tudo isso, mas não viu. Agora, para todos que Deus dá uma promessa em sua palavra, que não é cumprida em sua vida, nós sabemos que essa promessa será cumprida no porvir, por uma razão simples, porque foi Deus quem proferiu aquela profecia, aquela promessa, aquela palavra. E Deus deixou para nós exemplos na Escritura que corroboram tudo isso. Deus jamais falha com respeito às suas promessas, e isso nos traz uma paz indizível no coração. Quando Josué conduz o seu povo, já está no finalzinho da campanha, da tomada de Canaã, ele reúne o povo lá no capítulo 21, versículo 45, e diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E quando nós olhamos para aqueles feitos do Senhor, nós podemos também renovar a nossa esperança e a nossa paz em Cristo Jesus. Jesus, o Senhor, é o descanso para os seus filhos. Amém? Se você chegou um pouco cansado aqui hoje, lembre-se que Deus é o descanso para os seus filhos. É por isso que mais tarde Jesus disse: vinde a mim. Você lembra desse versículo? Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Vocês estão afinados. Segundo ponto, Jesus não é apenas o descanso, mas Jesus é a paz para o seu povo. A paz que nós temos em nosso coração é real e é perceptível, e aí vem a complementação daqueles dois grupos, quem viu e quem não viu o cumprimento das promessas. Por que ambos estavam em paz com Deus, se um grupo não viu? Por que Abraão ficou em paz se ele não viu o cumprimento das suas promessas? É porque a paz que está no nosso coração, por causa das promessas de Deus, não está no fato de nós precisarmos ver as promessas cumpridas. A nossa paz reside no fato de que sabemos que quem fez as promessas foi Deus. Deu para entender? A gente precisa inverter aquele negócio. Nós precisamos ser menos Tomé antes de tocar e mais Tomé depois de reconhecer quem era Deus diante dele. Tomé duvidou, precisou tocar, mas depois que tocou ele disse: Senhor meu e Deus meu. De todos os apóstolos, inclusive dos que já criam, ele foi o primeiro que declarou que Jesus era Deus. Da incredulidade ele foi para a fé. Nós sabemos que aquilo que Deus promete será cumprido. E a paz que está em nosso coração reside nesse fato, e não na expectativa de termos diante dos nossos olhos alguma coisa sendo vista, sendo tocada. A nossa paz não reside nos elementos sensoriais da nossa vida. A nossa paz reside na compreensão, lá dentro de nós, de que se foi Deus quem falou, aquilo é verdadeiro e vai acontecer. Por causa da promessa. Simeão não viu o cumprimento da graça especial do Senhor. Vamos nos lembrar que Jesus era um bebê. A cruz ainda estava 30 anos depois daquilo. Simeão viu apenas a graça comum diante dele. E ele disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Nós já estamos num estágio muito além daquele de Simeão, porque nós podemos dizer: Senhor, eu não estou com um bebê Jesus no colo, eu estou com um Jesus Cristo já morto e ressuscitado dentro do meu coração. Se aquele homem pegou um bebê e disse: eu já vi a tua salvação, como é que nós, crentes de hoje, 2000 anos depois, ainda temos dúvidas instaladas no nosso coração, quando não temos mais um bebezinho na nossa mão?
Nós temos o Cristo morto, ressurreto, glorificado, que já habita o nosso coração pela obra permanente do Espírito Santo na vida daqueles que são dele. Se Simeão teve descanso, se Simeão teve paz, por que é que nós temos dúvidas a respeito disso? Nós somos profundamente instáveis na nossa fé, porque não esperamos ver realizadas as promessas de Deus. Nós somos incrédulos e nós precisamos voltar a olhar para as promessas do Senhor, entendendo que se foi Deus quem fez, aquilo é verdade e vai se cumprir. E meus irmãos, por favor, vocês sabem que eu não estou falando aqui de promessa de carro novo, promessa do iate que você quer, não sei se alguém quer ter iate aí, não estou falando disso. Eu estou falando das promessas relacionais com Deus. Estou falando da novidade de vida. Estou falando da paz no coração. Estou falando do descanso da alma. Coisas que Simeão tinha muito menos condições do que nós e se regozijou na presença de Deus. Senhor, pode me levar, eu já vi tudo, já vi a tua salvação. Simeão diz, os meus olhos viram a tua salvação. E é aqui que nós temos a procedência da paz de Simeão. Porque só é possível ter paz real quando os nossos olhos virem de fato a salvação. E talvez a ausência de descanso e a ausência de paz no meio de muitos dentro da igreja seja o fato de ainda não terem conseguido ver a salvação. Deu para entender? Somos bonzinhos, somos amigos uns dos outros, mas talvez, e prestem atenção que eu falo isso com muito zelo, talvez não sejamos irmãos uns dos outros, porque para sermos irmãos, precisamos ser filhos do mesmo Pai. Se há ausência de paz, se há ausência de descanso, você precisa investigar o seu coração diante de Deus para ver o que está acontecendo. Todos aqueles que estão nele, no Senhor, pela fé, unidos a Ele pela obra do Espírito Santo, têm a plenitude da salvação, portanto, têm que ter paz e descanso. E vejam bem, eu não estou falando aqui daqueles momentos de angústia que nós passamos naturalmente, porque somos seres humanos. Você está doente, é claro que você vai ficar preocupado. Aconteceu alguma coisa no seu âmbito familiar, você está desempregado, é óbvio. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que transcende a matéria, algo que vai para além da visão horizontal, e nesse estágio nós precisamos viver todo o tempo em paz e em descanso diante do Senhor. A origem da paz de Simeão era a salvação de Deus, providenciada em Cristo Jesus. Há um outro autor que nos lembra, ao comentar um pouquinho aqui do versículo 27, um pouquinho antes do começo do cântico propriamente dito, que diz assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. Ou seja, o Espírito Santo moveu Simeão, ele foi ao templo. Quando chegou no templo, deu de cara com quem? José, Maria e Jesus, os pais terrenos de Jesus e o bebê. E ele diz assim, o mesmo Espírito que proveu a esperança para Simeão, proveu também a sua alegria. Aqueles que quiserem ver Cristo devem ir ao seu templo. E esse autor, o Matthew Henry, ele faz uma conotação comparativa entre o ir ao templo ritual do Antigo Testamento e a necessidade que nós temos hoje de estar reunidos como templos do Senhor, no lugar em que os santos se congregam, porque foi ali que o Senhor disse, se houver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Não há mais uma necessidade ritual de estarmos no templo, mas há uma necessidade espiritual de estarmos congregados. É a isso que o autor chega ao final do seu comentário. Simeão teve que esperar a vida inteira. Prestem bem atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. Simeão tinha uma promessa da parte de Deus. E essa promessa é de que ele veria o Messias, ele veria a salvação. Simeão, ao que tudo indica, não era mais uma criança, já era maduro. Todo sábado, eles cultuavam nos sábados. Todo sábado aquele homem ia ao templo, na esperança de ver cumprida a promessa do Senhor. Até que um dia, movido pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo dissesse a ele, é hoje, vai lá porque é hoje. E ele foi, e foi naquele dia. E o autor faz um comparativo entre a nossa vida dedicada ao serviço do Senhor, que se manifesta no serviço aos santos do Senhor. Eu pessoalmente, já fui criticado por já ter falado algumas vezes, você vai fazer prova? Vou. E por que você sumiu da igreja? Por que você sumiu da reunião dos santos, onde o Espírito da sabedoria e da graça de Deus fala ao nosso coração? Eu vou fazer prova para o Enem daqui, não sei que prova, hoje é Enem, né? Antigamente era vestibular, 6 Gran Rio, sei lá. Vou fazer prova daqui a 6 meses. Some.
Tudo bem que quando você vai cutucar as mídias sociais, no sábado à noite a pessoa está nas festas. Mas na igreja não pode ir. Tudo, a pessoa desaparece da comunhão dos santos. Eu volto a dizer, não há um indicativo ritual de estarmos mais na igreja. Houve uma transmutação no Novo Testamento. No entanto, o próprio apóstolo diz que nós temos que ter cuidado para não deixar a comunhão como alguns costumam fazer. É aqui que nós estamos juntos. Se você está nos visitando e é de outra igreja, entenda, é na sua igreja, é na comunhão dos santos, é entre os filhos de Deus, que nós somos abrasados pela ação do Espírito Santo. É aqui que nós somos instruídos. É aqui que o pão é partido, que o cálice é dado. É aqui que nós adoramos e bendizemos o Senhor como corpo. E Simeão, todo sábado, ia lá para o templo. Será que é hoje? Será que é hoje? E talvez você se canse, porque você não está, talvez, confiando tanto na promessa de Deus, mas você quer ver o cumprimento da promessa de Deus. Sua paz não está no cumprimento, a sua paz está no autor da promessa. Amém? Nós temos mais razão do que Simeão para termos paz e alegria no Senhor. Eu vou falar de novo, ele estava com um bebê frágil. Estou vendo o Thomas. O Thomas é dependente dos adultos, particularmente dos seus pais. Ele é frágil, né? Tem vários bebezinhos aqui na igreja, graças a Deus, os bebês são frágeis. Agora você imagina, aquele homem se alegrou porque viu um bebezinho. Ele teve paz no seu coração, porque estava com um bebezinho nos braços. Nós temos mais razão para ter paz, segurança, descanso do que Simeão, porque nós não estamos mais apenas segurando o menino Jesus, ainda indefeso como bebê. Nós estamos portando dentro de nós o Espírito da graça. O próprio Cristo, com sua obra consumada por nós, habita o nosso coração. Mais tarde, tendo em conta que Simeão não sabe aquilo, por exemplo, que nós professamos no nosso credo. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Nós temos ali a narrativa do que aconteceu. Na hora da ceia, nós vamos recitar novamente o credo apostólico. Simeão não viu nada disso, mas ele creu, ele se alegrou. Lá na frente, o próprio Jesus Cristo disse no meio do seu ministério: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Simeão tinha apenas um bebezinho. Ele ainda não tinha ouvido essas palavras, mas ele descansou no Senhor. Ele teve paz por causa desse Senhor. Amém? Último ponto. Jesus é a salvação do seu povo. Simeão aqui estava profetizando, vou usar essa palavra, ele estava confessando de um modo profético aqui, que Jesus, o Messias, não era simplesmente o Messias para Israel. Ele era o Messias para todos os povos. Ele era o Messias para nós, brasileiros do século 21 e boliviano do século 21. Brian está aqui com a gente. Ele era o Messias para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas, todas as tribos, todas as etnias, todas as cores de pele, todos os tipos de cabelo, todos os tipos de roupa que você possa imaginar no mundo todo. Ele era o Messias para todo aquele que eventualmente um dia ouvisse essa mensagem, tivesse o seu coração enternecido pelo chamado do Senhor, balançasse os seus alicerces e dissesse: eu me rendo diante desse Deus. E é impressionante, se você sair do Brasil, se você for assistir um culto numa igreja fora do Brasil, num lugar cujo idioma você não sabe, você não sabe nada. Vai para a Mongólia, se você achar uma igreja cristã lá, é impressionante. Você entra naquela igreja e você sabe que está num culto ao Senhor. É impressionante, você não entende uma palavra. É a verdadeira língua estranha, né? Você não entende nada. E não há intérprete. Ele é o único Salvador para todas as nações. E isso é extremamente impopular em nossos dias. A mensagem da cruz que diz: existe um só Salvador, é extremamente impopular. E por causa disso a igreja é chamada de fanática. A igreja é chamada de tudo, até de genocida ela vai ser chamada. Tá? Se ainda não chamaram você de genocida, daqui a pouco estão chamando. E não tem nada a ver com o seu partido político aqui no Brasil, não. Tem a ver com o fato de que a sua mensagem é exclusiva, a mensagem cristã é exclusiva. Ela não é inclusiva no sentido lato da palavra. Porque a Bíblia diz: só tem um jeito de chegar a Deus, esse jeito é Jesus Cristo, ponto final. Não tem outro. A Bíblia diz: existe só um Deus que é criador de todas as coisas, ponto final. Não existe outro. Então a Bíblia é exclusiva na sua pregação. E o cristianismo segue
obviamente, a Bíblia. Nós somos membros da igreja cristã, daqui a pouco vamos ser de abuso, de intolerância, né? Não somos acusados de nada disso, mas vamos ser. Mas vai chegar um momento em que esse mesmo Senhor vai chamar. O tempo vai terminar, Ele vai chamar. E nós teremos que prestar contas a Ele. Depois que Simeão compartilha essa profecia, numa forma de cântico, nós lemos que estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Está lá no versículo 33. Eles não ficaram admirados porque nunca tinham ouvido falar nada parecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, o Evangelho de Lucas já tinha contado a respeito dos anjos, a respeito dos pastores, todos eles falando coisas maravilhosas a respeito do bebê. Então não era novidade, não eram os primeiros. Simeão não era o primeiro a falar aquilo perto de José e de Maria. Eles já tinham ouvido isso, até de anjos. Chegou até eles a informação, chegou até eles a história. Olha, tinha uns anjos cantando ali a respeito dele. Mas José e Maria agora tinham um estranho diante deles. E de repente esse estranho, que eles nunca viram, chega perto deles e fala assim: deixa eu pegar o filho de vocês. E pega. E a narrativa aqui, a plástica dessa narrativa, parece que eles dois ficaram sem saber o que fazer. E de repente aquela pessoa estranha pega o bebê, o levanta e diz: Senhor, agora eu posso ir embora porque eu já vi a tua salvação. Isso é extremamente estranho para aqueles pais. Não é que eles fossem incrédulos, mas é uma coisa esquisita. E isso causa perplexidade. Os versículos 34 e 35 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria. Simeão parece que chamou Maria num canto. Olha, deixa eu falar um negócio com a senhora aqui. Toma o bebê de volta, mas deixa eu falar um negócio com a senhora. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, a alma de Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então Simeão está dizendo aqui que aquele bebê, Jesus, seria o ponto de divisão do povo, e não apenas do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Muitos vão amar e vão confiar nele, vão compartilhar a boa notícia dele, vão falar da glória revelada por ele e através dele, porque Jesus para esses foi designado para ascensão, para levantamento. Muitos serão levantados, muitos ascenderão por causa dele, mas muitos não vão confiar nele, muitos vão lhe dar as costas, muitos vão persegui-lo, muitos vão ser indiferentes a ele, muitos não vão ter fé nele. Para esses, Jesus foi designado para a queda e para a ruína. É uma tragédia humana desfrutar de todas as belezas, de todas as glórias reveladas pelo Senhor, por Cristo. Em Cristo, a este mundo, coisas que nós vemos, que fazem parte da manifestação do Senhor, e ainda assim não conseguir confiar nele. Não há salvação para esses resta a ruína. E aí eu tenho que falar para nós. Já estou encerrando e vou aplicar. Mas olhando para nós aqui nesta noite, talvez alguns que nos ouçam em outra ocasião. Se você está aqui me ouvindo e não confia, e a Escritura nos adverte que sempre na congregação há joio e há trigo, portanto há gente aqui, que eu não sei quem, que eu não vejo coração, só o Senhor que vê. Mas se você não confia, pode ser que Ele tenha designado você para a ruína, para a queda. Puxa vida, eu saí de casa, fui naquela igreja, o pastor falou um negócio desse. Mas se você está aqui nesta noite, e você confia, você entende o chamado dele, pode ser que você tenha sido destinado pelo Senhor para o levantamento, para a ascensão. Agora tem uma outra boa notícia, é que se você estiver no primeiro caso, talvez, mesmo sem confiar, mesmo sem crer, mesmo sem ser ainda salvo pelo Senhor, pode ser que você ainda seja destinado à ascensão e à conversão do Senhor. Porque as portas estão abertas, o tempo não terminou, e eu não sei quem é quem, eu não conheço os corações, eu não sei quem Deus elegeu, eu não sei quem Deus predestinou, e pode ser que você esteja hoje sem paz, sem descanso e sem salvação, mas pode ser que o Senhor ainda resgate você. Se nesta noite alguma coisa bater no seu coração, não resista, porque não vai adiantar resistir. O chamado do Senhor é irresistível. A natureza humana pode querer se debelar contra isso, mas num dado momento, o Senhor mesmo arrebenta as correntes. É melhor fazer logo isso, vai sofrer menos. Também mais tarde,
o Senhor Jesus falou assim. Vamos ver se vocês estão afiados agora. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Fazendo uma breve aplicação. Você pode hoje descansar de todas as lutas que você enfrenta, sem exceção. Mas não há outra forma de descansar das agruras, das dificuldades, das vicissitudes da vida, a não ser estando em Jesus Cristo. Não há outra forma de descansar. Simples desse jeito. E para isso é preciso entender que o próprio Deus fez promessas nesse sentido. Lembrem-se, a paz e o descanso estão em saber quem fez as promessas. E dessa maneira esperar em Deus e em sua salvação. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que você pode hoje mesmo ter paz. E talvez você tenha entrado aqui sem paz alguma no seu coração. Mas você pode ter paz na sua vida, mesmo que você ainda não veja o término dos enfrentamentos e das lutas, mas você pode ter paz, a despeito disso. Mas não é possível ter paz sem ter Jesus habitando o seu coração. Não é possível. Existe um vazio no ser humano que só é preenchido por Cristo Jesus. E não há como fazer isso sem Cristo. Sem Ele, qualquer sensação de paz que as pessoas tenham não passa de uma breve ausência de tribulações mais intensas. É só isso. Daqui a pouquinho volta tudo de novo. Terceiro, você pode ser salvo hoje e passar a esperar a vida eterna como promessa de Deus. Mas não é possível ser salvo sem a obra de Jesus Cristo. Não existe como, por mais gentil, educado, bom, caridoso que você seja, não há como ser salvo sem Jesus Cristo, porque a nossa ofensa não foi contra o próximo, a nossa ofensa foi contra Deus. O nosso pecado é contra Deus, e toda vez que a gente faz coisa boa demais, toda boa ação é em favor do outro. Nós temos que ter uma ação que resolva o nosso caso com Deus. Enquanto só estivermos resolvendo a nossa questão com o outro, o nosso problema com Deus não foi resolvido. O pecado não foi terminado e a salvação não foi inoculada em nós. Somente Ele pode salvar o pecador e religar o homem a Deus. Somente Cristo. Não há outro meio. Não há, não existe. É somente em Jesus que o ser humano se conecta ao Deus Criador. E por último, como Simeão, há mais de 2000 anos disse, você também poderá dizer, caso essas questões sejam resolvidas no seu coração, os meus olhos já viram a tua salvação. Será que você pode falar isso? Os meus olhos já viram a tua salvação? Lá dentro. Articular as palavras eu sei que você consegue, mas isso está no seu coração? Você é alguém que tem certeza da sua salvação? Eu peço que você incline a sua fronte. Vou dar alguns segundos de silêncio e depois vou orar com você. Senhor Deus, que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração e que nós tenhamos diante de Ti uma vida intencionalmente trabalhada pelo Senhor, racionalmente conduzida à Tua presença e de forma transcendente trabalhada dentro do nosso coração. Que nós sejamos como aquele instrumento que o ferreiro leva, aquece e modela, que o Senhor nos modele. E ao término de tudo, Senhor, sobre esta congregação aqui reunida, que haja salvação, que haja paz e que haja descanso sobre cada um, sobre cada coração. Não permita o Senhor que qualquer pessoa saia daqui sem ver cumpridos no seu coração esses requisitos que darão o renovo da esperança e a capacidade de esperar no Senhor. Que o Senhor seja louvado e honrado, em nome de Cristo Jesus. Amém.